Temos aqui uma imagem da obra de Nuno Ramos para as questões 50 e 51. Questão 50. Com referência à obra de Nuno Ramos, uma professora desenvolve uma poética e uma investigação sobre a ruptura dos suportes artísticos tradicionais no ensino das artes visuais. Com esse intuito, A. Promove a memorização de estilos artísticos e a reprodução de modelos em base impressa. B. Estimula a problematização, a desconstrução de conceitos e a reflexão sobre o sentido da obra. C. Dirige a aquisição de habilidades técnicas para o desenvolvimento de estilos artísticos. D. Insere a leitura de imagem para estudar o efeito das mídias nas expressões artísticas. Nuno Ramos é escultor, pintor, desenhista, cenógrafo, ensaísta e videomaker. Os seus trabalhos colocam em debate questões relacionadas à cultura, à política, à concretude e potencialidade de transformação dos materiais. No trabalho apresentado na questão, um Coupe de Des, Stéphane Mallarmé, parte do poema de Mallarmé, que já era uma ruptura na literatura moderna, Nuno leva essa ideia para o campo das artes visuais. A sua obra propõe uma fusão entre palavra, material e espaço, rompendo com o suporte tradicional, que é a tela, o papel, o quadro fixo, e questionando os limites entre linguagens, literatura, escultura, pintura, instalação. Então, o foco da professora que trabalha com essa referência é estimular o pensamento crítico e a experimentação poética, não só uma mera técnica, uma mera reprodução. Então, vamos analisar as alternativas. A alternativa A promove a memorização de estilos artísticos e a reprodução de modelos em base impressa. Bom, essa alternativa representa um ensino tradicional, um ensino técnico, centrado na cópia. É o oposto da proposta de Nuno Ramos, que busca uma ruptura e reflexão. Na alternativa B, estimula a problematização, a desconstrução de conceitos e a reflexão sobre o sentido da obra. É exatamente isso, Essa opção traduz o espírito da obra e da proposta pedagógica. O trabalho com Nuno Ramos requer questionar os limites da arte, desconstruir suportes, refletir sobre o significado e a materialidade da criação. Incentivar os alunos a pensar o que é arte, o que é essa materialidade e linguagem, e com isso promover uma educação estética crítica, voltada à autonomia criativa e em sintonia também com as práticas contemporâneas. Então, é o gabarito da questão. A alternativa C dirige a aquisição de habilidades técnicas para o desenvolvimento de estilos artísticos. Mais uma vez aí vai focar em técnica e estilo, mas a questão menciona a ruptura dos suportes, É o oposto dessa padronização. E a alternativa D insere a leitura de imagem para estudar o efeito das mídias nas expressões artísticas. Parece correta, porque fala de leitura de imagem, de mídias, mas a questão trata da ruptura desses suportes tradicionais e não especificamente do efeito das mídias. Parece correta, mas é incorreta. Assim, o gabarito é a alternativa B. Questão 51. Com base na obra de Nuno Ramos e frente à falta de materiais artísticos na escola, uma professora do ensino fundamental 1 faz a opção pela experimentação de A. Papel machê para esculturas em grande escala. B. Aguada de nanquim em placas de vidro. C. Pinturas em folhas secas de árvores. D. Encáustica em papelão reciclado. Bom, Nuno Ramos é conhecido pela experimentação com materiais não convencionais, Além da mistura de linguagens, pintura, escultura, som, texto, instalação, e exploração da matéria, A textura, o desgaste, a densidade, a crítica, à arte tradicional e do suporte clássico como o papel, e a tela.
Então, se não tem material na escola, a professora precisa seguir esse espírito experimental e poético, né, valorizando os processos criativos e a transformação de materiais simples em arte. Então, pelas alternativas fica muito fácil, né, saber qual é a correta. Mas vamos ver. A. Papel machê para esculturas em grande escala. Não, né? Embora seja uma forma também de experimentação, não se conecta diretamente à poética de Nuno Ramos, que trabalha com materiais mais orgânicos e simbólicos, né? E também não é muito viável para o Fundamental 1 em grande escala, né? Considerando a falta de materiais na escola. B. A guarda de nanquim em placas de vidro. Também não é correta, né? Porque essa técnica exige materiais específicos, né? O nanquim e o vidro. E contradiz com esse enunciado de não ter, né, materiais artísticos, fora que o vidro, para lidar com os alunos de Fundamental 1, também não é muito indicado. C. Pintura em folhas secas de árvore. Correta, né? Essa opção usa esses materiais acessíveis e naturais, encontrados no próprio ambiente escolar, e isso vai estimular a experimentação e a sensibilidade visual e tátil, né? Vai dialogar com esse caráter simbólico, experimental, poético de Nuno Ramos, né? Valorizando esse processo criativo mesmo com um recurso simples. É uma escolha coerente com o ensino de arte sustentável e que vai trazer, né, essa experiência estética. E é perfeitamente possível na escola que não tem materiais. A escolha aí das folhas secas vão simbolizar esse espírito de materialidade e invenção que marca a obra do Nuno Ramos, né? Transformar o simples em arte, né? Promover processos criativos acessíveis e significativos. E a alternativa D, encáustica em papelão reciclado. Também é incorreta, porque a técnica da encáustica exige ser a quente pigmentos, o que não é seguro e nem viável para o ensino fundamental 1, ainda mais quando não tem recursos disponíveis na escola. Então, gabarito, alternativa C. Temos um texto para as questões 52 e 53. Para Vygotsky, a criatividade não é rara e está presente sempre que a imaginação humana combina, muda e cria algo. Vygotsky, ainda no início do século passado, inaugura uma nova abordagem sobre criatividade, entendendo-a como resultado da interação entre indivíduo e o contexto social. Para que seja desenvolvida, é necessário um ambiente que estimule a experienciação. Questão 52. Com base no conceito de imaginação de Vygotsky, a professora de artes visuais identifica que a rotina escolar rígida reduz a criatividade e a expressão dos estudantes, que alegam não se sentirem capazes de fazer arte. Objetivando estimular os processos de ensino e de aprendizagem em artes visuais, a proposta pedagógica prevê a. Elaborar aulas expositivas sobre a história da arte e atividades práticas de reprodução de obras famosas, visando o desenvolvimento de habilidades técnicas e o conhecimento do cânone artístico. B. Adotar uma abordagem terapêutica com atividades de relaxamento e meditação, visando desbloquear a criatividade dos estudantes e eliminar as barreiras emocionais que dificultam a expressão artística. C. Propor a criação de um ambiente virtual para exposição das produções dos estudantes, incentivando o reconhecimento individual, visando aumentar a autoestima e a motivação. D. Explorar diferentes linguagens artísticas como pintura, escultura, fotografia, vídeo, performance, incentivando a expressão artística relacionada ao cotidiano dos estudantes. A questão relaciona o pensamento de Vygotsky com práticas pedagógicas em artes visuais. E é algo muito cobrado, né, em avaliações de arte e educação. Para Vygotsky, a criatividade não é um dom inato, né, mas é uma função psicológica superior que se desenvolve nas interações culturais e sociais.
Ele defende que imaginação surge a partir da experiência social e que o aprendizado artístico vai depender dos contextos de experimentação e a escola deve estimular o fazer criativo ligado ao cotidiano e às vivências do aluno, não apenas a técnica ou a memorização de estilos. Assim, o professor deve criar ambientes de liberdade expressiva, exploração e diálogo, favorecendo o desenvolvimento da criatividade por meio da interação entre esse sujeito e cultura. Vamos analisar as alternativas para responder à questão. A. Elaborar aulas expositivas sobre a história da arte e atividades práticas de reprodução de obras famosas, visando o desenvolvimento de habilidades técnicas e o conhecimento do cânone artístico. Bom, essa é uma abordagem tradicional, né? É reprodutiva, centrada no modelo técnico, no cânone, né? Então, isso não vai estimular a imaginação nem a relação com o cotidiano. Vai contrariar o pensamento do Vygotsky. Incorreta. B. Adotar uma abordagem terapêutica com atividades de relaxamento e meditação, visando desbloquear a criatividade dos estudantes e eliminar as barreiras emocionais que dificultam a expressão artística. Bom, tá incorreta, né? Embora mencione desbloquear a criatividade, é uma proposta terapêutica e não pedagógica. O Vygotsky enfatiza a dimensão social e cultural da imaginação e não o aspecto emocional isolado, por isso que está incorreta. C. Propor a criação de um ambiente virtual para exposição das produções dos estudantes, incentivando o reconhecimento individual, visando aumentar a autoestima e a motivação. Pode até ser um recurso interessante, né? Mas o foco aqui é expositivo e motivacional e não o processo criativo, né, de experimentação. E a alternativa D, explorar diferentes linguagens artísticas como pintura, escultura, fotografia, vídeo, performance, incentivando a expressão artística relacionada ao cotidiano dos estudantes. Perfeito, né? É exatamente o gabarito, né, da questão. Essa opção que concretiza o pensamento do Vygotsky, né? Ela promove a experimentação, né, com o uso, né, de múltiplas linguagens e materiais, a expressão que é ligada à realidade social daquele estudante e a criação e imaginação como processos mediados culturalmente. De acordo com Vygotsky, o ensino de arte deve criar condições para que o estudante imagine, combine, transforme o real, exercitando sua criatividade de forma socialmente situada. Portanto, a melhor prática é abrir espaço para a experimentação e a expressão pessoal, conectando arte e vida. Assim, o gabarito da questão é a alternativa D. Questão 53. Considerando o conceito de imaginação de Vygotsky e a importância do uso de múltiplas linguagens e tecnologias no ensino de artes visuais para valorizar o papel ativo do estudante, a colaboração e a experimentação artística, a professora deve: a. Solicitar a utilização de softwares de edição de imagem para replicar digitalmente obras de arte famosas, explorando as ferramentas do programa para imitar as pinceladas e as texturas originais. B. Propor a criação individual de desenhos realistas em grafite, utilizando como referências fotografias impressas, com foco na precisão técnica e na observação detalhada de formas e volumes. C. Incentivar a criação de esculturas abstratas a partir de argila, com o uso de tutoriais em vídeo para aprender técnicas de modelagem e posterior exposição individual na sala de aula. D. Organizar projetos de pesquisa com temas artísticos, utilizando recursos digitais para a criação coletiva de personagens com materiais recicláveis e técnicas mistas. Bom, a questão articula Vygotsky, imaginação, colaboração, múltiplas linguagens e tecnologias, todos aí temas-chave na prática contemporânea do ensino de artes visuais.
E para Vygotsky, a imaginação é um processo psicológico superior, né, que se desenvolve socialmente, na interação com os outros e culturalmente a partir da mediação simbólica, né, a linguagem, arte, tecnologia, entre outros. A aprendizagem em arte, então, deve valorizar a experiência coletiva, deve incentivar a criação e a experimentação com múltiplas linguagens, utilizar tecnologias como meios expressivos, não apenas como ferramentas técnicas. Ou seja, o aluno deve ser criador, ativo, colaborador e mediado pela cultura. Então, qual a alternativa que corresponde corretamente essa valorização do papel ativo desse estudante? Vamos analisar. A. Solicitar a utilização de softwares de criação de imagem para replicar digitalmente obras de arte famosas, explorando as ferramentas de programa para imitar as pinceladas e as texturas originais. Bom, aqui há uso de tecnologia, sim, mas o foco está na reprodução e na imitação, e não na criação e nem na imaginação, o que contraria, né, o princípio de Vygotsky da produção simbólica e colaborativa. Então, está incorreta. B. Propor a criação individual de desenhos realistas em grafite, utilizando como referências fotografias impressas, com foco na precisão técnica e na observação detalhada de formas e volumes. Está errada também, né? Essa é uma prática técnico-reprodutiva, voltada à observação, à precisão, e aqui não tem espaço para a imaginação nem para o trabalho coletivo. C. Incentivar a criação de esculturas abstratas a partir de argila, com o uso de tutoriais em vídeo para aprender técnicas de modelagem e posterior exposição individual na sala de aula. Mesmo incluindo aí um pouco de tecnologia com o vídeo e criatividade, o foco vai ser individual, né? E o uso tecnológico é instrumental, não é colaborativo. Parece até correta, né? Mas não é. E a alternativa D, organizar projetos de pesquisa com temas artísticos, utilizando recursos digitais para a criação coletiva de personagens com materiais recicláveis e técnicas mistas. Exatamente. Essa alternativa une todos os princípios, né? Pesquisa e criação coletiva, que é a aprendizagem social em Vygotsky, o uso de múltiplas linguagens e tecnologias, que é a expressão híbrida, né? E a experimentação com materiais diversos, que estimula a imaginação e a autoria. Essa proposta da alternativa D representa um ensino interativo, criador e colaborativo, né? Em sintonia com esse conceito de imaginação de Vygotsky. Os estudantes tornam-se protagonistas do processo artístico, aprendendo pela experimentação e pela cooperação, enquanto articulam tecnologias, materiais e linguagens contemporâneas. Correta, é o gabarito da questão. Temos dois textos para as questões 54, 55 e 56. A primeira é uma fotografia de uma performance de Aníbal Lopes. E o texto é o seguinte: Aníbal Lopes, artista guatemalteco que assinava com o número de seu documento de identidade A153167, realizou performances de caráter político que questionavam estruturas sociais e culturais. Em sua ação Uma tonelada de libros, tirada sobre a Avenida de la Reforma, 2003, Lopes contratou um caminhão para despejar uma tonelada de livros usados sobre uma das ruas mais movimentadas da cidade da Guatemala durante o horário de pico. A intervenção causou congestionamento, atraiu a polícia e despertou a curiosidade dos passantes, que aos poucos recolheram os livros e os levaram consigo. A obra criticava a desigualdade no acesso à cultura em um país onde apenas 74% da população estava alfabetizada, evidenciando o contraste entre a oferta física de livros e a capacidade real de leitura e apropriação do conhecimento. Questão 54. Com base nas informações apresentadas sobre a ação do artista e sua recepção por estudantes do ensino médio, uma professora de artes visuais opta por uma metodologia que acolhe as leituras dos estudantes e seus repertórios,
construindo com eles critérios de avaliação. Valendo-se dessa escolha metodológica, ela a. Prioriza a correção técnica das análises com base em referências historiográficas previamente estudadas. B. Valoriza a memorização de dados objetivos, como o nome do artista, o título da obra e o seu contexto histórico. C. Reconhece a experiência individual dos estudantes como ponto de partida para reflexões críticas e produção de sentidos. D. Alinha as interpretações dos estudantes à intenção original do artista, determinando leituras corretas e incorretas. Vamos lá, a questão aborda a relação entre metodologia de ensino em artes visuais, mediação pedagógica e interpretação de obras contemporâneas e conceituais, trazendo aí como exemplo a performance de Aníbal Lopes. Vamos analisar aí passo a passo. A obra Uma Tonelada de Livros tirada sobre la Avenida de la Reforma, 2003, de Aníbal Lopes, é uma intervenção urbana e performance política que provoca reflexão sobre acesso desigual à cultura e à educação. Envolve aí a participação do público, né, os passantes recolhendo os livros, e desafia o espectador a interpretar o gesto artístico e suas implicações sociais. Quando uma professora apresenta essa obra a estudantes do ensino médio, ela está lidando com uma produção aberta, simbólica e crítica, né, que demanda interpretação, demanda um diálogo e construção coletiva de sentido. Assim, a metodologia adequada é dialógica, investigativa e participativa, não centrada na memorização e nem na correção técnica. Vamos analisar aqui as alternativas. A. Prioriza a correção técnica das análises com base em referências historiográficas previamente estudadas. Errado, né? Essa é uma abordagem tradicional, conteudista, voltada para o domínio técnico, né? O domínio historiográfico. Não vai acolher as leituras pessoais dos estudantes, nem vai valorizar os seus repertórios. B. Valoriza a memorização de dados objetivos, como o nome do artista, o título da obra e o seu contexto histórico. Errada também, né? Memorização não é o caminho para o objetivo dessa questão, né? Dessa proposta. Isso vai reduzir o aprendizado à decoração de informações sem desenvolver uma interpretação crítica, né? Nem uma expressão subjetiva. C. Reconhece a experiência individual dos estudantes como ponto de partida para reflexões críticas e produções de sentidos. Exatamente o que a questão descreve, né? A professora acolhe a leitura, né? As leituras dos estudantes, reconhece seus repertórios e constrói coletivamente critérios de avaliação, princípios da mediação estética contemporânea e da abordagem triangular da Ana May Barbosa. Perfeito! A alternativa C é o gabarito da questão. E D, alinha as interpretações dos estudantes à intenção original do artista, determinando leituras corretas e incorretas. Não, né? Isso vai restringir a leitura à interpretação única e autoral, né? O oposto aí da abertura de sentidos da arte contemporânea. Essa questão reflete uma mudança importante na arte e educação contemporânea. A professora deixa de ser transmissora de verdades, né, detentora do conhecimento, e passa a ser mediadora de experiências estéticas, na qual os estudantes produzem sentidos, interpretam, dialogam a partir das suas vivências, né, e repertórios culturais. É exatamente o que o artista Aníbal Lopes provoca com suas ações críticas e sociais. Questão 55. A partir da produção artística de Aníbal Lopes e dos impactos da ciência e da tecnologia na sociedade, qual ação da professora promove o pensamento crítico dos estudantes? A. Orientar os estudantes a pesquisarem intervenções urbanas com foco na estética visual, que se distancia de temas sociais ou políticos, mantendo a neutralidade em sala de aula. B. Estimular reflexões sobre o acesso ao conhecimento, destacando as persistentes desigualdades sociais e as assimetrias na oferta de tecnologias.
C. Produzir trabalhos audiovisuais como expressão artística, desvinculados de contextos sociais, evidenciando seu valor como ação efêmera e espontânea. D. Desenvolver com os estudantes uma oficina de produção de livros artesanais, valorizando a tradição manual em oposição às tecnologias digitais. Bom, a questão busca relacionar arte contemporânea, tecnologia e educação crítica, tomando como referência a ação performática do artista Aníbal Lopes, que provoca uma reflexão social sobre o acesso desigual ao conhecimento e à cultura. Vimos que a performance de Aníbal denuncia a desigualdade no acesso à leitura e à educação, fazendo uma intervenção política e crítica, usando o espaço urbano, né, como palco e propondo uma reflexão sobre a relação entre conhecimento, sociedade e poder. Logo, qualquer ação pedagógica que seja coerente deve estimular uma reflexão crítica, conectar arte e sociedade e relacionar tecnologia, cultura e desigualdade. Vamos analisar cada alternativa com base nesse contexto. A. Orientar os estudantes a pesquisarem intervenções urbanas com foco na estética visual, que se distancia de temas sociais ou políticos, mantendo a neutralidade em sala de aula. Totalmente incorreta, né? A arte de Aníbal Lopes é explicitamente política e crítica. Manter neutralidade não é característica da obra e vai ignorar o papel social da arte. Essa opção anula o pensamento crítico e o diálogo com a realidade. B. Estimular reflexões sobre o acesso do conhecimento, destacando as persistentes desigualdades sociais e as assimetrias na oferta de tecnologias. Perfeito, essa é correta. Essa opção aí vai dialogar diretamente com o sentido da obra de Lopes, né? Questionar quem tem acesso ao saber e à cultura, e relaciona isso aos impactos da tecnologia na sociedade contemporânea. Isso aí vai ampliar o olhar crítico dos estudantes. Com isso, promove uma educação contextualizada e transformadora, em sintonia com as ideias de Paulo Freire, com a função social da arte. Essa escolha vai traduzir o papel contemporâneo do ensino de artes visuais, que é ajudar o estudante a pensar criticamente o mundo, a compreender como arte, ciência e tecnologia se cruzam, né, como refletem as desigualdades sociais, transformando a percepção e a ação sobre a realidade. Perfeito. C. Produzir trabalhos audiovisuais como expressão artística, desvinculados de contextos sociais, evidenciando o seu valor como ação efêmera e espontânea. Totalmente errada, né? Desvinculados de contextos sociais, oposto, né, ao trabalho do Lopes. Embora valorize, né, o audiovisual, vai ignorar o caráter crítico e social da arte, que é o aspecto aí essencial da proposta. E a alternativa D, desenvolver com os estudantes uma oficina de produção de livros artesanais, valorizando a tradição manual em oposição às tecnologias digitais. Embora possa ser até interessante, né, como prática artística, a questão, né, dos livros, né, artesanais, o foco é mais técnico, nostálgico, né, não é crítico. Não tem aí uma reflexão sobre desigualdade, sobre tecnologia ou acesso à informação. Por isso está incorreta.